mais cedo ou mais tarde no Brasil, é questão de tempo, vai surgir um fenômeno Bukele. Bukele, presidente de El Salvador. Sim. Eu tenho muita esperança, cara, que o fenômeno Bukele no Brasil surja do Nordeste de um governador de esquerda. Esses governadores... O ex-policial do BOPE, Rodrigo Pimentel, fala sobre a política e segurança no Brasil e afirma que mais cedo ou mais tarde vai surgir um Bukele no país. Comenta aí sua opinião. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Seria pessoas ricas, né? Então, É que tem uma crítica que existe, né? Quando a gente vai vasculhando aí redes sociais e tudo mais, falando, mas como é que pode ser pobre e de direita? Mas aí eu até tenho um podcast, um cara muito conhecido aí, mais da esquerda, que nem dá mais pra dizer meio esquerda ou direita, mas ele fala, a partir do momento que o cidadão da periferia, que começa a ser assaltado, começa a ter o pouco que ele tem roubado, e vem alguém com um discurso contra isso que ele tá sofrendo, pô, é lógico que ele vai abraçar esse discurso, ele não vai querer entregar um livro pro ladrão que tá roubando ele quer que resolva isso, seja prendendo o cara, matando o cara, seja o que for, mas ele quer a segurança dele e o que ele conquistou através do trabalho sendo preservado. Salomão, né? É a realidade hoje das periferias de Fortaleza e Salvador. Minha Casa Minha Vida sendo assaltado pela facção, Comando Vermelho, o morador sendo expulso de casa e a facção cobrando aluguel. Sabe? Ou seja, o governo federal, ao longo de 2 décadas, monta um plano de habitação, que é o Minha Casa Minha Vida, que é uma coisa muito positiva para o Brasil, dá acesso à primeira casa para o morador de periferia, até para sair de uma favela, né? Aí vai lá o Comando Vermelho, sai daí, ô seu pobre, agora isso me pertence, né? E esse cara vira um refugiado de guerra numa cidade que não está em guerra, a princípio, né? É o êxodo de guerra. Cara, como é que você pode ter um discurso leve em relação a um bandido que expulsa um morador pobre da sua casa, né? O discurso tem que ser, não digo de ódio, mas tem que ser um discurso enérgico. É o Lula, olha, eu não vou permitir que isso aconteça. No meu governo, eu não vou permitir que um morador de periferia em Salvador, Eunápolis, Maranguape, Fortaleza, seja expulso por uma facção da sua casa. Porque isso não acontece em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E eu tenho mágoa em relação a isso, porque você nunca viu o Lewandowski tocar nesse assunto. E realmente nunca tocou. Eu procuro com frequência. O Lewandowski é um ministro da Justiça que é desencarcerador. Ele fala abertamente sobre desencarceramento, né? Mas eu não posso deixar desencarcerado um cidadão que expulsa um morador pobre da sua casa para tomar a sua casa. Aí surgem, eu digo que são fenômenos, tá? Na esquerda, e o primeiro dele, na minha opinião, é o Quaquá, que é o prefeito de Maricá, é uma cidade muito rica em função do royalties do petróleo, né? Que é um prefeito do PT, que é vice-presidente nacional do PT, que ele sofreu esse problema. Ele tem 2 conjuntos na cidade do Minha Casa Minha Vida, né? E o Comando Vermelho desceu do Rio de Janeiro, chegou na cidade dele, expulsou moradores de casa para cobrar aluguel. E ele foi para uma mídia social, acho que uma TV, e disse, na minha cidade, bandido que expulsar morador de casa vai pra vala. E pra vala vai morrer, né? Ninguém espera um discurso desse de um político de esquerda, ainda mais sendo vice-presidente do PT, né? O PT, eu digo e afirmo, ele tem 2 vertentes aqui. Ele tem o PT universitário, morador de bairros nobres da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Laranjeiras, Cosme Velho, né? Botafogo, aquele PT que é acadêmico, professor universitário, né? E tem o PT raiz, metalúrgico, que pega ônibus, pega trem, que mora na periferia, né? Esse PT metalúrgico raiz, ele odeia bandido, porra. Ninguém gosta de ser assaltado por um cara preguiçoso, insolente, no ponto de ônibus às 7 da manhã, indo pro trabalho às 6 da manhã, às 5 da manhã. Ninguém gosta disso. E certamente o Quaquá é membro de um PT raiz, metalúrgico, né? Não gosta de bandido. A minha cidade oferece programas sociais, oferece escola, ônibus gratuito, hospital de qualidade, né? Um Bolsa Família do município tem lá também. Como é que eu posso admitir que na minha cidade uma pessoa invada um condomínio e expulse moradores, né? Então eu digo isso porque mais cedo ou mais tarde no Brasil, é questão de tempo, vai surgir um fenômeno Bukele. Bukele, presidente de El Salvador, sim, ele surgiu num caos total. Qual era o caos?
diversas gangues dominando São Salvador, a capital, que cobravam taxas de comerciantes 3 vezes ao dia, que sequestravam a sua filha se você não pagasse a taxa, né? Que promoviam milhares de assassinatos em El Salvador à luz do dia, em São Salvador, que é a capital, né? O Bukele não surge, no primeiro momento, como uma opção de direita. Ele tinha um discurso bem parecido com o discurso de esquerda, viu? Ele não falava em esmagar as gangues, ele falava em negociar com as gangues, né? Mas ele assumiu o governo do país, percebeu o clima caótico e descobriu o óbvio. Não existia solução negociável. Era uma solução de força. Né? Esmagou as gangues, esmagou. Hoje ele tem 90% de aprovação popular. Hoje a economia voltou a crescer, né? Hoje 300 mil salvadorenhos voltaram dos Estados Unidos, não expulsos, tá? Foi antes do Trump, né? Voltaram para o seu país, né? O país sinaliza hoje crescimento econômico, redução da desigualdade social, né? Tudo funcionando. Mas parece que algumas pessoas do Rio de Janeiro e São Paulo conhecem mais de El Salvador do que o salvadorenho, né? De vez em quando você vê um discurso aí de um pseudo-intelectual, né? O Bukele é um ditador, o cara foi eleito 2 vezes com o voto da população, né? Não, o Bukele ele prende de forma indiscriminada. Cara, a população tá gostando. A população voltou a ter vida noturna. O país voltou a gerar emprego, distribuir renda, né? A reduzir a desigualdade, né? Mas você quer saber mais que o morador que votou nele, né? Tudo bem. As soluções de extremismo no combate ao crime, elas surgem em ambientes caóticos. Sim. Ambiente caótico hoje não é São Paulo. São Paulo está com 5,7 homicídios para 100 mil habitantes. Ambiente caótico, por incrível que pareça, é Salvador, Fortaleza, são os estados do Nordeste. Isenta de ideologia, sabe? Eu tenho muita esperança, cara, que o fenômeno Bukele no Brasil surja do Nordeste de um governador de esquerda. Esses governadores pressionados pelos seus eleitores vão dizer a verdade pro Lula e pro Lewandowski. Olha, o que vocês estão propondo aí não funciona. Né? O que a gente quer fazer aqui tem mais viabilidade. Tem que partir para cima desses caras aí, recuperar território, prendê-los, deixá-los presos por muito tempo. Né? Tô nem falar em matar, não. Né? Vou falar, deixar preso por muito tempo. Né? É a solução. Só de manter preso, Só de manter preso, né? Respondeu aqui a pergunta da Andréia. Quem é a Andréia? A Andréia mandou aqui no M3 também, que foram algumas perguntas aqui. A Andréia perguntou se você acha interessante, o que você acha, né, a sua visão sobre a equiparação de facções e terrorismo. Já está respondido. Andréia, leia o livro maravilhoso do juiz Eduardo Lemos, viu?